Leitura do livro de Levítico, capítulos 25 ao 27, na versão da Bíblia King James 1611, uma marca da BV Books. Levítico, capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um Shabat ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas o 7º ano haverá um Shabat de descanso para a terra, um Shabat ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não ceifarás o que nascer espontaneamente depois da tua colheita. Não colherás as uvas da tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. E o Shabat da terra será alimento para vós, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu servo contratado e para o estrangeiro que peregrina contigo, e para o teu gado e para os animais que estão na tua terra. Todo o seu incremento será para o alimento. E tu contarás 7 Shabats de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 Shabats de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra para todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer em si mesmo, nem vindimareis as uvas da sua vinha descoberta. Por isto é o jubileu, santo será para vós, comereis o acréscimo do campo. Neste ano de jubileu, retornareis cada homem à sua possessão. E se vós venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou comprardes alguma coisa da mão de teu próximo, não oprimais uns aos outros. Conforme o número dos anos após o jubileu, tu comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos dos frutos, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o teu preço. Porque conforme o número dos anos dos frutos, ele vende para ti. Portanto, ninguém oprima um ao outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazei-os, e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes: O que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem colher o nosso incremento. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho até o ano 9º. Até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantia da sua possessão, e se algum parente vier para redimir, então ele resgatará o que vendeu seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, e ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda e restituirá o excesso ao homem a quem a vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas se ele for capaz de restaurar-lhe, então o que foi vendido permanecerá na mão do comprador, até o ano do jubileu. E no jubileu sairá, e ele retornará à sua possessão. E se um homem vender uma casa de moradia em cidade murada, então ele poderá resgatá-la dentro de um ano inteiro após a sua venda. Durante um ano inteiro ele poderá resgatá-la.
Mas se não for resgatada no espaço de um ano inteiro, então a casa que estiver na cidade murada pertencerá para sempre àquele a quem a comprou por todas as suas gerações. Não sairá no jubileu. Mas a casa das aldeias que não tem muro em volta serão consideradas como os campos da região. Elas poderão ser resgatadas e sairão no jubileu. Contudo, as cidades dos levitas e as casas das cidades de sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade da sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão entre os filhos de Israel. Mas o campo dos arredores das suas cidades não se poderá vender, porque é a sua possessão perpétua. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que o teu irmão possa viver contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser vosso Deus. E se teu irmão que habita contigo empobrecer e se vender a ti, não o obrigarás a servir como um escravo, mas como um servo contratado, e como um peregrino ele estará contigo, e te servirá até o ano do jubileu. E então ele partirá de ti, ele e seus filhos com ele, e retornará à sua própria família, e a possessão de seus pais retornará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos e às escravas que tiveres, serão dos pagãos que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós comprareis, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuireis por herança para vossos filhos depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao peregrino ou ao estrangeiro que está contigo, ou a um membro da família do estrangeiro, depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Ou seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará. Ou qualquer um dos seus parentes, alguém da sua família, poderá resgatá-lo. Ou, se ele for capaz, poderá resgatar-se a si mesmo. E ele contará com aquele que o comprou desde o ano que foi vendido a ele até o ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número de anos, conforme o tempo que o servo contratado estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, de acordo com esses anos, ele dará o preço de sua redenção, segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. E se ainda restarem poucos anos, até o ano do jubileu, então os calculará com ele, e segundo os seus anos, ele lhe dará de novo o preço da sua redenção. E como servo contratado anualmente estará com ele, e o outro não governará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se ele não for resgatado nestes anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como seus filhos. Pois para mim os filhos de Israel são servos. Eles são os meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 26.
Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita. E comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra. E deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. E 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os cânceres do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consome os olhos e causam angústia ao coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do seu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis, e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo, vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos,
e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E eu porei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus shabates, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus shabates. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos shabates quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá, e eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não tereis poder algum diante de vossos inimigos. E perecereis entre os pagãos, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão me lembrarei, e me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus shabates, enquanto estiver desolada sem eles. E eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E apesar de tudo isto, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Mas por causa deles, me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico capítulo 27. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a tua avaliação será de um homem, da idade de 20 anos até os 70 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 70 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie.
Conforme a habilidade que prometeu, o sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não a alterará, nem a trocará bom por mal ou mal por bom. Mas se ele trocar animal por animal, tanto que for trocado como aquele por que se trocou, serão santos. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu. E isto se abaterá da tua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua estimativa e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo, e se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu. E ele dará a tua avaliação naquele dia como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, àquele a quem a terra pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário. De 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará. Seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se um animal for impuro, então ele o resgatará de acordo com a tua avaliação e acrescentará a quinta parte. E se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor de tudo que ele tem, tanto de homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará. E se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611
só é publicada pela BV Books no Brasil. Estamos concluindo mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e eu peço para você deixar o like nesse vídeo. Isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite para se inscrever no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Aleluia.